Hoje, gente, a gente vai começar a tratar a parte de perda de carga. Até o momento na disciplina a gente começou a ver sobre classificação e uma introduçãozinha sobre as bombas centrífugas, né? Então a gente já sabe o que é uma bomba centrífuga, como ela opera, os seus componentes, suas classificações. E agora a gente vai começar a inserir essa bomba centrífuga numa instalação de bombeamento. A gente vai ver como é que a gente vai fazer então para pegar um fluido do ponto A e levá-lo até um ponto B, ok? E a gente vai ver que quando a gente estiver fazendo isso, o que a gente precisa tomar cuidado? Uma dessas coisas é a perda de carga, ok? Para que isso? Para a gente posteriormente poder fazer o dimensionamento e seleção de uma bomba centrífuga, ok? Então vamos lá. Para começar, gente, antes de eu falar da perda de carga em si, a gente precisa falar de alguns conceitos preliminares na parte de hidrodinâmica. Dentre esses conceitos, a gente vai falar primeiro aqui de massa específica e peso específico, que são essenciais para a nossa compreensão aqui. O que é a massa específica, gente? Que dependendo da bibliografia que vocês estiverem adotando, vai ser chamada de densidade. Ela é representada pela letra ρ, ok? Como é que a gente vai calcular isso? A gente vai pegar uma determinada massa de qualquer elemento e ver qual é o volume que ela vai estar ocupando. Então, se a gente pegar a massa e dividir pelo volume, a gente vai ter a massa específica, beleza? Tudo que tiver aqui entre os colchetes na nossa aula é muito importante, que a gente vai falar das unidades, beleza? Então, vamos trabalhar sempre com unidades do sistema internacional. Massa, quilograma. Volume, metro cúbico. Tendo a massa específica, a gente tem uma massa específica, é massa pelo volume. A gente também consegue achar o peso específico. Se a massa específica é a massa sobre o volume, o peso específico é o peso do meu fluido sobre o volume. Como é que eu tenho essa relação entre massa e peso? Lembrando, peso é a força gravitacional, eu multiplico a massa pela gravidade. Então fica massa vezes gravidade sobre o volume. Ou, se eu já tiver a massa específica do meu fluido, eu vou multiplicar esse valor pela gravidade, ok? Aí vamos lá, vamos para a unidade. Massa vezes gravidade é uma força. Unidade do Sistema Internacional de Força, Newton. Volume, metros cúbicos, ok? E aqui a letra grega que designa o peso específico é a letra gama, ok? Então a gente já conhece agora as duas primeiras propriedades para o nosso trabalho. Depois disso, gente, a gente tem uma outra propriedade importantíssima, que é a viscosidade. A massa específica e o peso específico são importantes porque, quanto maior for a massa específica, maior é o peso específico, mais energia minha bomba vai ter que gastar para bombear esse fluido, né? Porque em tese, vamos dizer assim, entre aspas, ele é mais pesado. Agora a gente vai ver uma outra propriedade muito importante, que é a viscosidade. Ok? Viscosidade, gente, quando eu falo, eu imagino que instintivamente vocês já têm uma percepção do que seja. Que se a gente olhar para essa foto aqui embaixo, é basicamente o que a gente imagina, né, da viscosidade. A gente tem um exemplo aqui de 5 óleos diferentes, ou talvez o mesmo, só que a temperaturas diferentes, não sei. Só que a gente percebe o quê? Qual é o mais viscoso dos 5? Esse do lado direito aqui. Por quê? Porque ele está resistindo ao escoamento. Qual é o menos viscoso? Esse aqui, do lado esquerdo. A gente pode ver que ele resistiu menos ao escoamento. Já desceu quase tudo aqui. Então, a viscosidade é essa resistência que a gente vai ter ao escoamento. E o escoamento, no caso, vai ser a deformação do fluido. Como assim a deformação do fluido? O fluido inicialmente está aqui, ó, no formato do recipiente. Eu virei e ele não está querendo sair desse formato. Está resistindo. Aqui não, já virei o copo e ele já veio para cá, já escoou. Ok? Aí se a gente for falar matematicamente do que é essa viscosidade, a gente vai ter que falar do camarada Newton, que fez um experimento aqui que era o seguinte: ele tinha um fluido viscoso, no caso, todos os fluidos têm sua viscosidade, uma placa parada e uma placa que ele vai movimentar em cima. Quando ele puxa essa placa aqui de cima, o fluido começa a se movimentar. Mas como ele move esse cubo inteiro, vem se movendo junto? Não. Como que ele vai se movimentando? Se a gente olhar aqui, ó, ele vai fazendo isso aqui. Ele vai, vamos dizer assim, se a gente pegasse
em camadas, essas camadas vão se separando. Vai partir da velocidade zero, onde o fluido vai encostando na placa, está com velocidade zero, e da velocidade da placa, lá em cima. Ok? Então, se a gente vier para cá, essa figura, a gente vê aqui, embaixo o fluido tem a velocidade zero, essa velocidade vai aumentando até que ele atinja a velocidade da placa. Ok? A viscosidade, gente, ela diz o que para a gente? Como que esse fluido vai se deformar. Então, no caso, o experimento que ele fez foi o seguinte, quando ele puxa para cá, ele gera uma tensão para deformar o fluido. Quando ele vai deformando o fluido, eu vou aumentando minha velocidade, que é esse ΔV, que vai partir do zero até a velocidade V, ao longo da minha altura y, que parte aqui da altura 0 até a altura h, aqui, no caso, que é a altura da placa. Enfim, o que quer dizer? Cadê a viscosidade aqui no meio? A viscosidade vai ser a constante que vai tornar essa relação da tensão com essa deformação proporcional. Então é a letra grega μ. Partindo dessa viscosidade, que é chamada de viscosidade absoluta, a gente obtém a viscosidade cinemática, que é a que a gente vai usar aqui no curso bastante, que é calculada pegando a viscosidade absoluta dividindo pela massa específica. Ok? Esse valor aqui a gente vai usar bastante para quê? Para poder calcular a perda de carga. Mais para frente a gente vai ver como. E a unidade do sistema internacional para essa grandeza, a viscosidade cinemática, vai ser metro quadrado por segundo. Aí, por que tem esse gifzinho do cara dando um soco nesse negócio branco aqui? Seguinte, esse equacionamento de viscosidade, ele é válido para os fluidos chamados newtonianos. Isso aqui é o experimento de Newton, e os fluidos que respeitam isso aqui são chamados fluidos newtonianos. O que é um fluido que respeita isso? No caso, é um fluido que você faz uma pressão sobre ele, você tenta deformá-lo, e ele não resiste em nada. Ok? Que uma tensão imediatamente maior que zero já deforma o fluido. Porém, se a gente olhar esse gifzinho aqui, olha o que está acontecendo. Quando ele faz uma deformaçãozinha, uma tensão pequena no fluido, ele consegue deformá-lo. Está deformando o fluido aqui só com o dedinho. Na hora que ele adiciona uma tensão muito maior para o fluido resiste. Agora que vocês estão vendo dando soco, machucando a mão dele aí, ele está resistindo. Isso é um fluido não newtoniano. Ok? Que quando você fizer uma pequena tensão nele, ele vai se deformar. Mas quando a tensão for grande, ele não deforma. Que não é o que a gente vai estudar aqui. Beleza? A gente vai estudar os fluidos newtonianos. Quando a gente faz uma tensãozinha nele, ele vem se deformando. E aqui embaixo tem uma observação muito importante que é sempre informar a temperatura para uma determinada viscosidade. Por quê? Isso eu acho que instintivamente vocês já imaginam também. Conforme eu for aquecendo o fluido, a sua viscosidade vai diminuindo, ok? E vai ficando mais fácil de escoar. Então, por isso que eu falei que às vezes nessa imagem aqui embaixo poderia ser até o mesmo óleo. Porém, o que ia ser a diferença? A temperatura. O óleo da esquerda ia estar mais quente que o óleo da direita. Então, continuando, a gente já viu a massa específica, vimos o peso específico e agora a gente vai tratar da pressão, que é outra propriedade do fluido que a gente vai precisar trabalhar aqui para determinar a perda de carga. Pressão, gente, instintivamente, a gente já sabe força sobre área, né? Se a gente for para o sistema internacional aqui, a gente vai ter a força em newtons e a área em metros quadrados, ok? Se a gente juntar essas duas coisas, newton por metro quadrado é pascal, ok? Que é a unidade que a gente vai trabalhar aqui com a pressão, o Sistema Internacional de Pressão. Por exemplo, pressão atmosférica. 1 atm equivale a 100 mil pascal. Então, trabalhar com pascal só, por si só é uma unidade muito pequena. Então, é muito normal a gente trabalhar com bar. Um bar é igual a 1 atm. 10 metros de coluna d'água é igual a 1 atm. 1 kg força por centímetro quadrado é praticamente 1 atm. Ok? Então, saibam que essas unidades de pressão aqui podem ser qualquer uma, pode ser usado por nós aqui no decorrer do curso, porém, vocês vão ter que saber fazer a conversão de cada uma. Beleza? Uma outra coisa, às vezes bem normal você escutar uma pessoa falar que é uma pressão de tantos quilos.
um equipamento gera uma pressão de tantos quilos, que essa prensa está regulada para fazer uma pressão de tantos quilos. Quando ele fala isso, ele está abreviando essa unidade toda aqui, ó, quilograma força por centímetro quadrado. Beleza? Então, seguinte, a gente tem duas formas principais de contabilizar a pressão. Se a gente começar a contar a pressão desse vácuo absoluto, que é nada, não tem matéria, não tem nada, não existe uma pressão abaixo disso. E a gente começar a contar dele, então a gente vai ter uma pressão absoluta. Então a gente parte desse vácuo absoluto aqui e sai contando a pressão. Então a gente chama isso de pressão absoluta. Porém, existe um outro referencial que a gente vai usar aqui bastante, que é a pressão atmosférica. Ok? Então, a gente também, ao invés de começar a contar desse vácuo absoluto, a gente pode começar a contar da pressão atmosférica. E se a gente começar a contar daqui, a gente vai ter a chamada pressão manométrica, que é a pressão que o manômetro vai medir. Ok? Se eu tiver usando a pressão manométrica, eu posso sim ter uma pressão negativa, porque existem pressões inferiores à pressão atmosférica. Ok? Então, se a gente for contar a pressão, eu vou contar ou pressão absoluta ou pressão manométrica. Eu vou ter que falar isso para vocês, beleza? Para a gente saber qual é o valor. Como é que eu corrijo de um para o outro? Eu tenho aqui a pressão manométrica. Minha pressão manométrica é igual a 2 atm. Beleza. Qual seria minha pressão absoluta, então? Eu vou pegar qual é o valor da pressão atmosférica e vou somar. Se eu estou falando que pressão manométrica igual a 2 atm, a pressão absoluta é o quê? 2 atm mais 1 atm, que seria a pressão atmosférica local. Beleza? Então, a gente vai ter essas duas formas de a gente contabilizar a nossa pressão. Ok? Agora, a gente vai começar a entrar na parte de carga. O que é essa carga, gente? A gente não vai tratar aqui a bomba, quando ela adicionar energia no fluido, a gente não vai falar mais energia. Ok? Porque a gente quer saber quanto que essa bomba pode elevar o fluido. Posso levar o fluido para uma altura de tanto. Então, a gente começa a converter. Qual unidade que a gente trabalha para energia? Energia é joule, né? Só que agora, se eu pegar e dividir a energia pelo peso do fluido que eu estiver trabalhando, eu vou ter uma nova unidade. Se eu dividir energia por peso, eu vou ter a unidade metro de altura. Então é bem recorrente a gente falar que a bomba adiciona 10 metros para o fluido. Quer dizer o quê? Que ela tem uma carga suficiente para levantar o fluido 10 metros. Se a gente desprezar a perda de carga, a gente vai falar mais para frente. Então agora a gente vai trabalhar com a carga e não com energia mais. E carga tem unidade de metro. A gente vai falar no próximo slide. Então a primeira delas que a gente vai ver é a carga de pressão. A carga, gente, é designada pela letra H, e para a gente calcular essa carga de pressão, a gente pega a pressão do meu fluido e divide pelo peso específico desse fluido. Tá vendo? A gente já usando as propriedades que a gente viu anteriormente, né? Então, para eu saber qual é a carga de pressão, eu pego pressão e divido pelo peso específico. Ok? Então, essa aqui que a gente acabou de ver é a carga de pressão do fluido. Seguinte, o fluido ele tem três parcelas de carga. A carga de pressão, pressão dividida pelo peso específico, e tem essas outras duas, que é a carga cinética, que quando a gente calcula energia cinética em joule, a gente fazia mv² sobre 2. Beleza. Só que agora a gente quer calcular a carga cinética. Então é como se eu tivesse dividido isso pelo peso, por mg. mv² sobre 2 dividido por mg vira v² sobre 2g. Essa é a carga cinética do meu fluido. E a energia potencial a gente calculava mgz ou mgh, depende do que você chamar de altura. Se eu dividir agora a energia potencial por mg, pelo peso do fluido, vai virar apenas a altura. Ok? E essas três parcelas aqui são as três cargas que o meu fluido vai ter.
Saibam disso. O fluido, quando eu falar carga do fluido, eu estou somando a parcela cinética, a parcela potencial e a parcela de pressão. A unidade dessas três parcelas vai ser dada em metros, beleza? Então, a gente agora já sabe o que é a carga do fluido. Se a gente analisar um escoamento, gente, agora isso aqui é interessante para mostrar todas as parcelas de carga que a gente tem atuando aqui. Eu vou pegar aqui no ponto 1 aqui do fluido, então eu vou ver qual é a altura que o fluido está. Se eu tenho a altura do fluido, eu tenho a carga potencial do fluido. Qual é a carga de pressão? Pegar a pressão, dividir pelo peso específico, lembrando que o peso específico é igual a ρ vezes a gravidade. Eu vou ter uma outra parcela. E eu vou ter a carga cinética, velocidade ao quadrado dividido por 2g. Se eu somar essas três parcelas, estão vendo aqui, eu vou chegar aqui na altura total aqui, que é a carga naquele ponto. Aí o fluido vai escoar. O fluido está escoando, eu venho aqui nesse outro ponto e eu vou medir as três parcelas de novo. A altura aumentou aqui, né? Então minha carga potencial aumentou. A pressão diminuiu e a velocidade diminuiu. Por que cada um? Mais para frente a gente vai falar isso aqui, ó. A área aumentou, a velocidade diminui. Vamos falar disso mais para o final. E eu fui escoando aqui, já que eu preciso completar essas três parcelas para dar a mesma coisa, a pressão vai diminuir aqui. Já a gente vai falar da perda de carga, né? Que vai exprimir por que a pressão vai diminuir. Tá vendo? Linha piezométrica. O que é isso? Linha piezométrica é o seguinte, piezômetro, gente. Tá vendo esse tubo aqui? Esse tubo aqui e esse aqui? Isso é um piezômetro. O que o piezômetro faz? Ele mede a energia estática do fluido. Vamos lá. Tem três parcelas. Uma delas é velocidade. Logo, certamente essa parcela não é estática. Okay? Ela está em movimento. As outras duas parcelas são estáticas, a de pressão e a altura. Então ele mede essas duas coisas para a gente. Como que ele mede? Pela altura da coluna que faz aqui, ó. Repara. A coluna vai vir até aqui. Então, essa altura aqui, que o piezômetro mede, é a soma das cargas estáticas. Beleza? O outro piezômetro aqui está medindo novamente essa altura. Se eu pegar e tivesse um monte de piezômetro aqui no meio do caminho, eles iam fazer esse trajeto mais ou menos aqui. As alturas que ele ia estar medindo. E tem um outro camarada que mede aqui, que é o chamado Venturi. Ele leva em conta as três parcelas. Então, repara a altura que ele está mantendo aqui. E a altura que ele está mantendo aqui. Tá vendo que é a mesma? Me responde aí, pelo amor de Deus. Sim, sim. Tá vendo que é a mesma? Beleza. Quer dizer o que quando ele mostra isso aqui pra gente? Ele está falando, ó, a altura total é a carga total. Ele chama aqui linha de energia, que ele soma as três parcelas. Isso não muda no escoamento. A energia se conserva. Se a energia se conserva, a carga conserva, né? Que eu só estou pegando e dividindo pelo peso do fluido. Aí, olha só. Quer dizer o quê? Que as três parcelas aqui, potencial, pressão e cinética, elas podem mudar. Ó. Z1 é diferente de Z2. P1, carga de pressão 1, é diferente da carga de pressão 2. Carga cinética em 1 é diferente da carga cinética em 2. Porém, a soma das três permanece constante. Beleza? A energia se conserva no escoamento. Ok? Daí que vem a equação desse camarada. O que ele fala? Ele fala isso. A carga em 1 é igual a carga em 2. Escoamento sem atrito quer dizer o quê? Que é um escoamento que não tem viscosidade. O fluido não tem viscosidade, então ele não gera atrito nenhum com a parede da tubulação, então ele vai embora escoando, sem perder energia, sem perder carga. Ok? Então isso aqui que Bernoulli mostrou pra gente é um caso ideal. O que ele está dizendo aqui? Então, que a carga no início do meu escoamento, se eu pegar, na verdade, qualquer ponto 1 com qualquer outro ponto aqui, a carga tem que ser a mesma. E a carga é composta de quê? Energia potencial, carga de pressão, carga cinética. Ok? É isso que ele está mostrando. A carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1, é igual a
soma da carga potencial, pressão e cinética em 2. Então, carga em 1 é igual a carga em 2. E é isso que Bernoulli está mostrando para a gente. Ok? Então, vocês já devem ter visto essa equação de Bernoulli e tal anteriormente. Vem daqui. É para um caso ideal. Se o meu fluido não tiver viscosidade, as cargas vão se conservar. A soma das 3 cargas vão se conservar. Porém, repara o seguinte agora. Mesmo experimento que tem a tubulação, e eu tenho as 3 parcelas. Inicialmente tem a parcela Z1, que é a parcela de carga potencial, a parcela de carga de pressão e a parcela de carga cinética. Então, a soma das 3 vai vir até aqui em cima. Porém, agora, se eu pegar e olhar do outro lado aqui, eu tenho a carga potencial em 2, a altura mudou. A carga de pressão em 2, a pressão mudou aqui também. E a carga cinética em 2, que é a mesma aqui, por quê? Porque a área da tubulação é a mesma, a velocidade não mudou, a gente vai falar disso mais pra frente, só que agora eu quero que vocês reparem o seguinte, antes a soma das 3 veio até aqui em cima, agora eu pegar a soma das 3 cargas, veio até aqui. Por que que isso aconteceu? Porque surgiu esse termo aqui, HF. Esse HF, então, gente, é a perda de carga no trecho 1 até 2. Agora, o meu escoamento, ele é um escoamento com viscosidade, ele é um escoamento real. Já que eu tenho viscosidade, eu vou ter atrito do fluido com a parede da tubulação. E esse atrito vai dissipar energia. Eu vou perder essa energia. Ok? Então, o conceito de perda de carga, gente, é isso. É a carga ou energia perdida, dissipada durante o escoamento, devido ao atrito do fluido com a tubulação. Ok? Isso é o conceito de perda de carga que a gente vai estudar. Aí, gente, olha só, agora falamos de propriedades dos fluidos, falamos do que é carga, e agora a gente vai entrar na perda de carga. Ok? Então a gente viu que a perda de carga é a carga ou energia perdida devido ao atrito do fluido com a tubulação, e ela tem 2 formas de acontecer. Tem essas 2 parcelas aqui. A gente tem a perda de carga distribuída e a gente tem a perda de carga localizada. Vamos ver o que é cada uma aqui. Primeiro, a distribuída. A perda de carga distribuída, gente, ela vai acontecer num trecho de tubulação reto, não interessa a orientação, ok? Com diâmetro constante, beleza? Aí a gente vai verificar o que? Olha só, tem um ponto 1 aqui e um ponto 2 aqui. O fluido, quando ele está passando aqui, ele está gerando atrito com a tubulação. Então, vai ter perda de carga. Se a área em 1 é igual à área em 2, a velocidade que o fluido está passando aqui é a mesma. Então, repara, a carga de energia cinética, a carga cinética, desculpa, não vai mudar. A altura em 1 é a mesma, o fluido está com a altura constante aqui, não vai mudar também. Quem vai pagar, então, essa parcela de perda de carga aqui, das 3 parcelas? Se eu sei que a cinética não muda e a potencial não muda, a pressão diminui. Então, no caso aqui, na perda de carga distribuída, eu vou ter a pressão em 2 menor do que a pressão em 1. Por quê? Porque eu tenho perda de carga. Aí, quem vai pagar o preço, nesse caso, é a carga de pressão, porque a carga cinética e a carga potencial permanecem constantes. Ok? Então, perda de carga distribuída, gente, é ao longo de um trecho reto de tubulação. Então, a perda de carga localizada, gente, ela é uma perda de carga para qualquer acessório que eu tenha na tubulação que não seja um trecho reto. Então, se eu tiver uma válvula aqui, uma curva, um joelho, uma redução da área, qualquer coisa que não seja um trecho reto de área constante, eu vou analisar aqui para calcular essa perda de carga localizada. Então, qualquer acessório aqui, eu tenho um valor tabelado para a perda de carga dele. Beleza? Então, vamos ver como que a gente vai obter um valor. Aqui, até agora, a gente sabe o conceito de perda de carga. O que a gente vai ver agora é como calcular isso aqui.
Seguinte, então essa fórmula aqui é a fórmula de Darcy, que é a fórmula mais usada para o cálculo de perda de carga distribuída. Então, se eu tiver aqui uma tubulação e o fluido estiver passando aqui com uma velocidade v, essa tubulação tiver um diâmetro d, tiver um comprimento L, submetido à aceleração da gravidade G, a gente vai calcular a perda de carga distribuída, um HF, como? Vai pegar esse fator de atrito, que a gente já vai ver como é que a gente vai obter, vou multiplicar pela fração, pela divisão do comprimento da tubulação pelo diâmetro, vezes a carga cinética, que é a velocidade ao quadrado, sobre 2G. Então, se eu fizer essa conta aqui, eu vou obter a perda de carga distribuída na minha tubulação. Ok? Só mostrando as unidades aqui. A perda de carga, a unidade dela é metro. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu estou deixando de elevar o fluido tantos metros. Eu estou perdendo energia que eu poderia jogar o fluido tantos metros para cima. Fator de atrito é um valor adimensional, quer dizer que não tem unidade, como se eu estivesse dividindo metro por metro, por exemplo, corto tudo, vai ficar isso aqui. E se vocês fizerem esse experimento aqui, isolarem o fator de atrito, vocês vão ver, dividindo todas as unidades aqui, que realmente não vai ter unidade nenhuma sobrando. Comprimento da tubulação dado em metro, diâmetro idem, velocidade do escoamento metros por segundo e aceleração da gravidade metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então é assim que eu vou calcular a perda de carga distribuída. Aqui nessa imagem eu consigo ver como é que eu vou obter essas informações todas aqui. Eu vou medir o diâmetro, medir o comprimento, calculo a velocidade aqui, de acordo com a vazão, a gente vai ver mais para frente, a gravidade é um valor fixo, mas e o fator de atrito? Como que eu vou fazer para obter esse valor? Então é o seguinte, gente, o fator de atrito, para obtê-lo, eu preciso ter duas informações. Eu preciso ter uma característica do material da tubulação, que eu vou estar escoando, e uma característica do fluido que vai estar escoando nessa tubulação. Ok? A característica do escoamento aqui, no caso, do fluido que vai estar passando, é o número de Reynolds. E a característica do material da tubulação, a gente vai usar a rugosidade relativa. A gente já vai ver agora o que é cada um desses. Primeiramente, a gente tem o número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? Primeiro, Reynolds é esse camarada aqui, que fez o seguinte experimento. Tá ele aqui na bancada dele. O que essa bancada mostrava pra gente? A gente olhar aqui, ó, isso aqui é um recipiente como se fosse um aquário, cheio de água. Beleza? E aqui eu tinha outro recipiente menor com um corante. Vamos dar um zoom mais ou menos nessa parte aqui, ó. Vem pra cá, vamos ver o que tinha, o que estava acontecendo. Repara o seguinte, então aqui está tudo cheio de água. Aqui eu tenho um corante. Ok? Então aqui vai ficar numa cor diferente da água, destacado. Então ele vai vir para cá, aqui, e aqui dentro dessa outra tubulação entra tudo. Entra a água e entra o corante. E aqui embaixo, ó, onde eu estou com o apontador, eu tinha uma válvula. Como se fosse uma torneirinha. Eu ia abrindo, conforme eu ia abrindo cada vez mais a água saía aqui. Então ia aumentando a vazão que está passando aqui. Seguinte, quando eu deixava isso aqui quase fechado, bem fechadinho mesmo, só passando um pouquinho, então o fluido vai vir bem devagar aqui, vai vir só o filetinho bem devagar. O que ele via? Ele olhava para dentro da tubulação, ele via isso aqui, ó, ele via a água toda e via um filete muito bem definido aqui no meio, que era o corante. Conforme ele ia abrindo essa válvula, a velocidade aqui dentro ia aumentando e ele percebia que estava começando a aparecer algumas perturbações aqui no escoamento do corante. Aí ele abria bastante, abria ainda mais a vazão, aumentava a velocidade, aumentava bastante aqui e o corante praticamente sumia aqui no meio. Ficava uma coisa muito desordenada. Aí Reynolds ele definiu para a gente 3 possibilidades para o escoamento. Ele falou que o escoamento pode ser laminar, pode ser um escoamento de transição entre o laminar e o outro, ou ele pode ser um escoamento turbulento. Ok? Essas 3 imagens representam bem qualitativamente o que é cada um deles. Ok? Reynolds ele fez o seguinte, ele deu uma forma para a gente
quantificar isso, botar um valor para falar, é laminar, é turbulento, é de transição. E a fórmula que Reynolds passou para a gente é essa aqui, ó. O número de Reynolds é a velocidade do escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática que a gente viu lá no início da aula. Ok? Então, olha só, se a gente pegar aqui velocidade do escoamento, metro por segundo. Diâmetro da tubulação, metro. Então, se eu multiplicar essas duas coisas, vai dar metro quadrado por segundo. E vou dividir pela viscosidade cinemática, que é dada em metros quadrados por segundo. Dividindo aqui, então, metro quadrado por segundo por metro quadrado por segundo. Corto tudo. O número de Reynolds é um número adimensional. Não tem unidade. E o que eu faço com esse número? Eu vou ver o seguinte. Se esse valor for menor do que 2.000, eu tenho um escoamento laminar. Se esse valor for entre 2 e 4.000, eu tenho escoamento de transição, esse aqui. E para eu ter um escoamento dessa forma aqui, um escoamento turbulento, eu tenho que ter um valor no número de Reynolds superior a 4.000. Beleza? Então isso é muito importante também para a gente saber sobre o escoamento que está passando pela bomba, se o escoamento é laminar ou turbulento. Então, eu falei que para obter o fator de atrito, a gente tinha que ter a característica do escoamento, que era o número de Reynolds, e uma característica do material da tubulação. Essa característica do material da tubulação é a rugosidade relativa. Ok? O que é essa rugosidade relativa? É uma divisão da rugosidade absoluta do material, dada por K, dividido pelo diâmetro da tubulação. Faltou a unidade aqui, a unidade é M, então metro dividido por metro, rugosidade relativa também é um valor adimensional. O que é essa rugosidade absoluta do material? Se a gente pegar aqui a parede da tubulação, der um zoom microscópico aqui, a gente vai perceber que não é uma parede uniforme, ok? Ela tem seu relevo. E a rugosidade é a altura média desse relevo que tem aqui. Então, quanto maior for a rugosidade, mais acidentado vai ser essa tubulação, mais atrito vai ter aqui. Como que eu vou obter o valor desse K? Isso depende do material. Então, a gente vai ter tabelas para mostrar para a gente quanto que vale a rugosidade absoluta de cada material. Beleza? Então, tendo a rugosidade absoluta do material e tendo o diâmetro, eu tenho a rugosidade relativa. Tendo essas duas informações em mãos, não se assustem, a gente vem para cá, para o diagrama de Moody. Seguinte, então aqui embaixo, gente, nesse a gente tem o número de Reynolds. Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava. Então, o número de Reynolds que ele pode ter um valor de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, e aí vai. E cada pontilhada ele não está numa escala linear, então você vê que 1 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 10 ao cubo é a distância. Aí 3 vezes 10 ao cubo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes 10 ao cubo e 10 vezes 10 ao cubo, que é 10 a quarta. E aqui de novo, cada pontilhadinho desse é como se eu estivesse multiplicando por 10. Então, 10 vezes 10 ao cubo, quer dizer, 1 vezes 10 ao cubo, 2 vezes 10 ao cubo, 3, 4, 5, até chegar no 10. Beleza? No eixo, na vertical, aqui no eixo Y do lado direito, a gente tem a rugosidade relativa do material. Então, cada curva azul dessa aqui representa uma rugosidade relativa. Não confundam o seguinte, se eu pegar uma rugosidade relativa, por exemplo, 0,05, eu não vou vir reto para sempre aqui, ó. Ela vem acompanhando essa curvatura. Ok? Então, como que funciona esse tal desse diagrama de Moody? Eu vou juntar as duas informações. Eu vou pegar o meu número de Reynolds e vou cruzar com a rugosidade relativa. Quando eu achar um ponto, eu vou rebater para cá e do lado de cá, na esquerda, eu tenho o meu fator de atrito. Vamos fazer um exemplo. Reynolds é igual a 20.000. Se ele é 20.000, é como se fosse 2 vezes 10 a quarta. E a rugosidade relativa é de 0,002. Então, 2 vezes 10 a quarta está aqui. Parto daqui. Vou cruzar com
0,002. Tá aqui. Repara que a curvatura veio junto, ok? Na hora que eu juntar esses dois pontos aqui, eu vou rebater para o lado de lá e eu vou achar o fator de atrito, que vai ser 0,03. Ok? Então, eu posso obter o fator de atrito